Olá, seja muito bem-vindo. Hoje convido você a silenciar todas as vozes de condenação e medo ao seu redor para ouvirmos juntos o que muitos consideram o ápice da sabedoria cristã. Vamos realizar a leitura integral do capítulo 8 da Carta aos Romanos. Peço que você acompanhe cada palavra com atenção, deixando que esta mensagem de esperança e poder renove as suas forças. Logo após a leitura, trarei uma explicação cristã profunda sobre o que significa viver no Espírito e como a promessa de que nada pode nos separar do amor de Deus se aplica exatamente às lutas que você enfrenta hoje. Prepare-se para uma transformação interior. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele gratuitamente todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades,
nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A explicação cristã deste capítulo é considerada por muitos o ápice do Novo Testamento. Ele nos tira da escravidão da lei e nos coloca na liberdade da graça. O tema central é a segurança do crente em Cristo. Começamos o capítulo com nenhuma condenação e terminamos com nenhuma separação. Romanos 8 nos ensina que o Espírito Santo não é apenas uma influência, mas uma presença viva que nos adota como filhos e intercede por nós quando nem sabemos como orar. Ele nos mostra que o sofrimento atual é real, mas é temporário e não se compara à glória futura. É o capítulo da certeza absoluta na soberania e no amor de Deus. Para aplicarmos Romanos 8 hoje, precisamos primeiro vencer a voz da culpa. Vivemos em uma cultura de cancelamento e julgamento constante, mas a aplicação prática aqui é descansar na justificativa de Deus. Se Ele te perdoou, ninguém pode te condenar. Outro ponto vital é a resiliência diante da dor. Quando passamos por crises financeiras, doenças ou perdas, tendemos a questionar o amor de Deus. Romanos 8 nos ensina a olhar para a cruz. Se Deus entregou o próprio Filho, Ele não nos abandonará agora. Em tempos de incerteza, aplique a verdade de que todas as coisas cooperam para o bem. Isso não significa que tudo o que acontece é bom, mas que Deus tem o poder de extrair um propósito eterno, até das nossas piores feridas. Termine o seu dia com esta certeza. Você é mais do que vencedor, não porque é forte, mas porque é amado por um Deus do qual nada pode te separar.